Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando e temos duas convidadas super especiais aqui no estúdio conosco. A arquiteta Sabrina Sbardelotto, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E também a Patrícia Barros, junto com Jaqueline Zarpelon aqui para a gente ter um bate-papo super legal, descontraído, para a gente conversar bastante sobre o trabalho delas. E lembrando que hoje é quarta-feira e elas também vão participar do nosso quadro de viagem, que tá super legal, vocês não podem perder. Eu queria lembrá-los que estamos ao vivo também pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Então, gurias, sejam bem-vindos ao nosso cenário, ao nosso estúdio, ao nosso programa. Tá bem bonito aqui, tudo diferente. Bem diferente, né? Essa é a proposta, ser uma cara totalmente nova. Nova para dar uma mexida e deixar um bate-papo bem descontraído, né? Trazendo muitos e muitos temas de arquitetura. E mãe e filha. Mãe e filha, né? O que vocês acham? Parabéns. Obrigada. Então, queria que vocês contassem para o público como que funciona o trabalho de vocês, tanto no teu escritório, Sabrina, quanto no teu, Patrícia, para eles conhecerem melhor como funciona tudo mesmo. Bom, pode começar. O meu trabalho é o seguinte, eu tenho um escritório, eu tenho outras arquitetas que trabalham comigo, tá? Eu sempre gosto de ter um primeiro contato com o cliente bem assim, próximo. Então, quando eles ligam ou mandam mensagem, a primeira coisa que eu faço é marcar um café. Vamos marcar um café, vamos conversar. Coisa boa, né? Porque eu acho que é uma relação que ela leva um tempo. A gente fica um tempo, a gente se envolve muito. Eu faço bastante residencial, então a gente se envolve muito com a família. Sim. Então a gente participa muito do dia a dia por um período longo, muitas vezes. Então essa primeira aproximação mais tranquila, mais leve, eu acho bem importante. E aí a gente começa a descobrir o que eles querem, né? Você conversa, mas anotando tudo, para você já ter todo esse material para fazer um projeto bem assim assertivo. E também para descobrir quais são as necessidades realmente do teu cliente, né? Sim, sim. É bem importante. É. E tu, Sabrina, conta? Meu escritório, eu também tenho uma equipezinha que trabalha comigo. A gente é focado na parte toda de interiores e reformas e também parte bastante comercial, projetos na área corporativa e na área comercial. Então a gente faz um pouquinho de residencial, mesclando um pouco de cada coisa. Então isso que a Patrícia falou é bem importante mesmo, a gente ter um briefing do cliente inicial bem feito, porque aí a gente o índice de erro é bem menor. Bem menor e a gente consegue captar a essência, seja da família, seja do cliente corporativo, enfim. Anotando todas as coisas e tendo todas essas informações, porque é isso que a gente leva para poder criar, para poder fazer o projeto em si. Às vezes uma perguntinha assim, desinteressada nossa, nos abre uma resposta enorme para um projeto. Sim. Então... Não, isso é ótimo, essa troca com o cliente é super importante realmente para ter o projeto 100% perfeito, que é o que eles buscam, né? E na realidade, para uma residência, talvez não só específico uma pessoa, mas aquela família toda. A família toda. Porque na realidade não é só, muitas vezes a mulher encabeça muitas coisas, né? Porque eu mesma já tive essa situação, não, deixa que eu decido. Assim, não, mas é que, né? Vamos juntos. Vamos juntos, tem os filhos, as pessoas vão estar participando dessa mesma área comum, então é importante cada um ter Muitas vezes a gente acaba aproximando a família dessas decisões, em como eles vão usar os espaços, os filhos participam. Isso é bem legal. O diálogo hoje é muito aberto, então é bem importante que todos deem a sua contribuição. Inclusive também. Porque hoje crianças e jovens têm muito poder de decisão, tanto das suas coisas, de escolher as suas coisas, inclusive de orientar muitas vezes até o pai e a mãe do que querem e do que eles precisam para o projeto. E o contraponto é que o cliente corporativo tem muita coisa envolvida em relação à marca, a questão da imagem que o cliente quer passar, muitas necessidades, então às vezes isso também é bem atrelado e a gente também tem que desenvolver o projeto de maneira correta para poder atender todo esse leque de coisas. Até porque quando tu tá fazendo um projeto de uma empresa, normalmente a empresa também já tem uma identidade visual
visual já pronta, já fixada, e aí tu também tem que adaptar o projeto que fique totalmente conectado com essa identidade, né? Geralmente, quando a gente faz o corporativo, a gente se aproxima dessa agência para criar um conteúdo inteiro. A cara, na realidade, né? A cara do cliente, a cara da marca, que a gente está simplesmente, muitas vezes, ambientando e tornando aquilo útil, e muitas vezes é muito importante para a prática do dia a dia, da rotina do escritório, da loja, enfim, essas outras coisas. E isso também é válido para empresas novas, né? Com certeza. Então, queremos abrir uma empresa, então como que tu imagina, né? Qual será esse teu logotipo, a tua logomarca? Que cores vão ser passadas? Exatamente, né? Quem é o teu público, né? Então, tudo isso é uma gama de perguntas para que tu chegue a um resultado assertivo mesmo. Isso aí. Exatamente. Não, e tem outra coisa, né? Muitas pessoas acham que o arquiteto vai lá criar um ambiente bonito, né? Não, tipo, tem muito por trás. Muito estudo, muita busca de referência e muito do querer ouvir o outro, né? Porque eu acredito que os arquitetos, assim como eu sou designer, a gente não faz as coisas para nós, a gente faz para alguém que a gente está sendo contratado, né? Com certeza. Então, essa interação e essa troca, eu vejo que é um fator muito principal que as pessoas ainda não sabem. E até a parte técnica, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente cria, a gente projeta, a gente está... tudo muito lindo, a parte estética, mas existe por trás toda uma parte técnica que a gente tem que observar. Então tem um ar-condicionado que vai ser exercida. Mil coisas que muitas vezes não podem aparecer e a gente tem, aí é que entra o jogo de cintura e a gente sentar para projetar, para adequar todas essas coisas. Compatibilização de tudo, né? Bem importante. Mas o que eu sinto, assim, que para o arquiteto, o principal é você conseguir captar essa essência em qualquer tipo de cliente. Residencial ou no corporativo. Qual a expectativa dele, sabe? O que ele realmente quer. Não, e isso que faz o projeto ser um diferencial, né? Esse é o ponto, assim, o principal. Sabe? Porque envolve todo um lado do psique da coisa, né? Falando da parte corporativa, puxa vida, o que eles querem passar, né? Seriedade, responsabilidade. E eles querem as cores, vai ser algo mais austero, mais sóbrio. Então é aquilo, a arquitetura comunica e ela tem que comunicar bem. Né? E também, principalmente nos ambientes corporativos, a empresa, os proprietários, os empresários em geral, como as pessoas que trabalham naquela empresa vão se sentir no espaço também. Não é só a marca no mercado, mas as pessoas que fazem parte do trabalho no dia a dia ali. E isso é importante. Hoje isso é um dos pontos mais altos, né? É a gente deixar o próprio funcionário confortável e confortável. Então a gente vê essas grandes empresas tipo Google, que muitas vezes tu olha o prédio e tu diz assim, meu Deus, é um parque de diversões, outra coisa as pessoas estão trabalhando aqui. É verdade. Então a gente tem que adequar e deixar um ambiente confortável para a pessoa que está ali trabalhando. E eu acho que até muito do projeto, por exemplo, falando do Google, como tu citou, ele dá aquele desejo da pessoa querer trabalhar lá, né? Sim. É tipo, eu quero participar dessa empresa. É um trabalho e aí o resultado é muito melhor. Assim, né? Não, e aí o trabalho é feliz. Exatamente. É outra coisa. Do tipo assim, eu não quero sair daqui, eu quero trabalhar todas as 9 horas por dia que sejam, né? Essa vontade de estar lá. Então aí a produtividade também muda totalmente. Assim, buscando ganchos de ginásticas laborais, né? Então é toda uma gama que tu pode tranquilamente deixar teu funcionário super bem, né? Exatamente. E eu conheço as duas, então, por mostras de arquitetura, né? Que a gente, no caso, meus pais, já foram vizinhos lá de trabalho. Participamos juntos. É verdade. Então, vamos conversar um pouquinho disso também, sobre as mostras que vocês já fizeram, se vocês vão participar de alguma esse ano. E aí? Bom, eu já fiz... A primeira mostra que eu fiz foi a Casa Cor. Tá, foi em 2011, se eu não me engano. E eu era bem mais nova, né? Então era muita novidade, eu tinha essa ansiedade de fazer, de participar. E a Casa Cor era uma referência, então eu queria muito fazer. Então eu me juntei com mais 2 arquitetas amigas e nós fizemos um espaço pequeno, mas foi super legal, toda a experiência, foi muito legal. Aí depois, por várias questões, eu fiquei vários anos sem fazer nada e eu fazia o Anuário Elite
Então, estava muito próxima do Elite e comecei a fazer a Mostra Elite. Então, desde o primeiro ano. Esse é o terceiro ano da Mostra e eu também vou fazer pelo terceiro ano. Eu gosto muito porque eu acho que é uma maneira de mostrar o nosso trabalho sem um cliente, assim, digamos, fechado, né? Não é um projeto do escritório, é um projeto meu, arquiteta Patrícia, eu vou desenvolver um espaço onde as pessoas, de modo geral, vão olhar. Então, eu acho bem interessante, eu gosto muito porque eu acho também que um público consegue participar, visitar, então a gente acaba se unindo às pessoas que podem ser nossos clientes, sabe? Então, acho que todo um relacionamento que gera, eu acho muito interessante. E esse ano em especial eu vou fazer um loft, vou contar só um pouquinho. Dá só um briefing. Só um briefing, porque eu quero todo mundo lá, as meninas vão estar lá também, a Sabrina, convidada também. Então esse ano eu vou fazer um loft e esse ano em especial eu tenho uma homenageada, não é uma cliente, mas é uma homenageada. É a Natana de Leon, ela é bem participativa nas redes sociais. Eu até nem sei o termo, mas ela é fashion blogueira, mas além disso, ela é empresária, ela tem... E ela também é estudante de arquitetura, Estudante de arquitetura, está se formando, tá? Mas como a gente sabe que arquitetura e moda são muito ligadinhas, ela já me contou que provavelmente não vai seguir na arquitetura, ela vai seguir na moda. Então, mas ela está muito feliz, ela é embaixadora da Mostra Elite esse ano. Legal. Então, a presença dela eu acho bem importante, porque ela tem uma divulgação interessante e ela gosta. Então, a gente vai unir moda, arquitetura, então vão ter eventos, eu acho que vai ser uma movimentação bem legal. Para o mercado gaúcho, para todos, eu acho que isso é sempre positivo. Então... E vou pedir o intervalo, mas na volta a gente vai descobrir também as mostras que a Sabrina já participou. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje e eu queria dar um recadinho para vocês que a partir do dia 15, toda a equipe da RDC vai subir a serra para Gramado e vamos acompanhar e ter muitos ao vivo por lá sobre o Festival de Gramado. Vocês não podem perder, que vai estar super legal. E agora eu vou voltar para a arquiteta Sabrina, porque eu tô super curiosa para também saber um pouquinho mais sobre essa trajetória de mostras. Eu fui pouco resistente, confesso. A gente vai fazer, não vai fazer, todo ano a mesma coisa e durante muito tempo resisti. E acabei fazendo a minha primeira mostra, que foi a Mostra Elite. Nos 2 primeiros anos eu fiz projeto para a mostra. E no sentido até do próprio cliente solicitar, por que tu não faz mostra, essas coisas todas. Então, no fim, optei por fazer. E realmente foram experiências muito válidas para conhecer os colegas, para fazer um networking. A gente está ali envolvida durante 60, 70 dias com o público, mostrando o trabalho da gente nas mídias, inclusive, que para a gente é bastante importante. Poder falar do conceito dos espaços, que eu acho interessante. Então, eu fiz, na realidade, 2 projetos com conceito. Sempre tem um pensamento por trás, que muitas vezes eu assim, entendo que em mostra a gente possa usar o conceito como um cliente, na realidade. Com certeza. Então, Sim, como verdade. fazer isso? Tu fizeste um infantil maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro, eu achei a coisa mais muito gracinha. bacana. O acampamento incrível, de né? menina. Muito legal. Até porque o acampamento é uma coisa que nunca tinha se visto, enfim, numa leitura um pouco mais moderna. E lúdica, inclusive, para as crianças, e era de menina, então muito focado a isso. E o ano passado eu fiz a loja da Mostra Elite, que era uma loja colaborativa, também num conceito de ter várias marcas dentro de um mesmo espaço, para que o cliente, fosse fácil para o cliente e fosse fácil para o próprio arquiteto, assim, simulando uma loja onde a gente pudesse ter todas essas coisas. E ele ficou muito bem integrado, né? Porque tu tinha umas estantes onde apresentava os produtos, uma hora tu tinha uma parte de estar, então ficou uma coisa bem integrada. Até no conceito, assim, da pessoa ir para a loja comprar e se sentir satisfeita com aquilo. E muitas vezes é marido, é mulher, e o marido que não gosta muitas vezes das compras, tinha um estar para poder Fica ali sentadinho esperando, no caso.
podia tomar um café, enfim, enquanto absorvia a energia, as compras da esposa. Muito bem pensado. Exatamente. A gente tem que pensar em todos os detalhes, realmente, e agradar a todos, né? Justo. Até para a gente absorver um pouquinho dos próprios produtos da loja, desfrutar um pouquinho. E aí tinham 2 estares para a gente poder fazer isso. E eu acho bacana dessas mostras também é que, por exemplo, como foi a tua primeira ali, a do acampamento das meninas, né? Isso. É legal até para ter uma troca não só de networking com os arquitetos, mas também de fornecedores, né? Com certeza, até Contatos. porque assim, conheci vários fornecedores, porque numa mostra dessas, imagina que são 50, 60 profissionais e cada um traz um pouquinho do seu conhecimento e da De sua cada rede parceiro, né? de Muito parcerias, importante enfim. mesmo. E de repente o meu não é o da Patrícia e aí a gente vai conhecendo outras pessoas. Então, no fim, pra gente é muito positivo nesse sentido. Conhecer os próprios colegas, Com certeza. ter um convívio, até para troca de informações, que eu acho interessante. Do dia a dia da profissão. É importante, E né? no Elite nós tínhamos e temos, né, aquele visual maravilhoso. Então sempre tinha um momento de integração com os arquitetos, Tomando um cafezinho. tomando um café e olhando aquela paisagem deslumbrante. Exatamente. Esse ano eu vou aproveitá-la de novo. Pois é, nós vamos tomar um café contigo. Vamos lá, meu pôr do sol. Pode deixar. E como é que funcionam para vocês para se atualizarem em questão de tendências de materiais, produtos? Eu acho que é bem importante. A gente, claro, hoje em dia, rede social, a gente consegue ter acesso às novidades, mas eu acho que nada é melhor do que a gente ir a determinadas feiras, a determinados lugares, para a gente poder ter esse conhecimento. Nisso, no meio da arquitetura, eu acho que é bem ativo, no sentido assim, das lojas, nos lançamentos, eles chamam muitos arquitetos, eles fazem muitos eventos em que a gente participa e que a gente pode ter conhecimento disso. Mas assim, feiras eu acho muito importante. E aí entra a feira, uma grande feira brasileira que é importante para a gente, a Revestir. Muito. Todos os lançamentos de revestimentos cerâmicos e outros tipos de revestimento a gente tem na feira, então a gente visita, a gente vai lá, a gente... Para poder ver em loco, sentir, tocar. Tu vê Faz a diferença, exposto nas paredes, tu tem uma dimensão bem bacana. Eu acho assim, que a maior feira que tem no nosso meio de arquitetura e design é a Feira de Milão. E aí é anual e todos os anos lançando as tendências que se espalham para o mundo inteiro. Eu sei que as 3 aqui já foram para essa feira, né? Maravilhoso. Então a gente também pode falar um pouquinho disso. O que vocês acham? Com certeza. Vamos. Tem muito o que falar, né? Vocês foram, né, esse ano? Fomos esse ano, fomos até esse nos ano. encontramos lá. Nos encontramos, é A verdade. gente acaba encontrando vários colegas em razão até de eventos que ocorrem em Milão mesmo e que nós somos convidados para participar do lançamento das tendências, enfim. E no próprio Salone, que é gigantesco e a gente consegue visualizar. Não só nele, né? Porque daí em Milão acontecem vários na cidade, né? Várias exposições. Que legal. Então é bacana. 400 instalações que a gente tem acesso e eu acho que a melhor parte da feira se dá quando todas as lojas de design e todos os designers abrem seus ateliês, abrem suas lojas para que a gente possa visitar. Sim. Porque muitas vezes a pessoa está criando dentro do seu espaço, claro, mas assim é muito pontual, se a pessoa precisa, ela vai. E nesses dias da semana de Design Week, do Salone em Milão, esses ateliês se abrem, as lojas de grife se abrem. Sim. Muitas vezes a gente fica até meio... É um movimento na cidade. Na realidade é exatamente isso, essa palavra é a certa. Porque a cidade vivencia, ela borbulha tudo isso, né? Sim, é muita informação, é tecnologia, são os desenhos, os acabamentos de materiais. Quando eu fui, foi a feira de iluminação, né? Sim, a Eurolute. A gente também esse ano teve Eurolute. Ainda quero ir no ano que vem, Eurocutina. Eurocutina, vamos. A feira de Milão, vamos? Partiu? Partiu Milão 2020. É um dos nomes que pode sugerir também, Constanza. Não conta, segura. Então é um momento muito legal e tu acaba tendo troca de e-mails e contatos e é bacana depois quando tu tá no teu escritório, daqui a pouco tu recebe
né? Exatamente. Um e-mail deles, um lançamento de Milão, Isso. com uma luminária X e tal. Olha, é bacana, Eu te acho deixa que sempre pra atualizado. É verdade, a gente se sente, se né, sente muito no mundo, no mundo. É verdade. Eu acho que pra gente é um acúmulo de energia que a gente traz para poder colocar nos nossos projetos. Com certeza. Então, é aquela A coisa de inspiração. tudo que a gente vê e fica inspirado. Aham. E aí mesmo, claro, que muitas vezes a gente não tem aqui o material, não tem a luminária aquela que vende só na Europa, enfim, mas tu tá com aquilo na tua cabeça de maneiras diferentes de tu fazer teu projeto. Então, Não, acho que tem isso aí lojas em acredito. Porto Alegre que logo em seguida trazem, né? Trazem. Não É dá porque pra também deixar são de lojas ser. super atualizadas, né? Que querem estar na e frente que tem também. essa interface direta, entende? Exatamente. E Então, tinham- isso antigamente era mais complicado. Sim, mas demorava hoje em dia, muito, né? Tem um ritmo E mais rápido. a gente viu muitos expositores brasileiros na Sim, Feira de Milão. que eu acho que foi Então, a acho- maioria esse ano, Foram de vários, quantidade em é. relação aos outros anos. Esse ano é o que mais tinha. Eu fiquei muito feliz porque eu voltei com a sensação de, claro, a gente vê muita novidade, vê as tendências, mas a gente vê o que a gente faz aqui, o design brasileiro é muito forte. É A verdade. gente muito já forte, está muito atualizado, forte. sabe? Então, nós arquitetos, nós estamos sempre em busca dessas novidades e a gente usa muito isso. Com certeza. Então, E eu tem fiquei feliz, acesso foi um hoje em sentimento dia, bom. né, a esse tipo de Acesso, material. a gente vai atrás, então, e as empresas daqui também investem em design. Tem Sim. muitos designers brasileiros É verdade, pelo mundo muito bom. fazendo sucesso. Inclusive muito... um aqui no nosso cenário, né? Pois com é. certeza. Que estava lá, inclusive. Olha. Estava lá, inclusive. No Brasil, com É sua verdade. cadeira, com as cadeiras. Então, no fim, a gente veio... Autoria, isso pra- design, espaço Aristeu Pires. Eu Aristeu adoro Pires. Aristeu, sou meio Estive suspeita. em né? Canela no final de semana e visitei o Aristeu Pires. Ai, Tá O bem showroom legal, dele né? É lindo. E agora A gente eles abriram recomenda. no mall em Santa Catarina também. Ai, que Bem legal, bacana. que legal. É. E a gente vendo essas peças lá e vê que a gente tem acesso A aqui. gente tem aqui. pode. E eu acredito também que quando a gente viaja para algum lugar em busca do conhecimento da feira ou de uma exposição, a gente volta também com o nosso senso aguçado, né? E De renovado, criação, né? e renovado. Exatamente. Dá tipo Exatamente. um refresh assim na mente que a gente está preparado e mais aptas ainda a criar um novo projeto, a se dedicar, né? Porque eu acredito também que essas atualizações o cliente valoriza muito também, Com né? certeza, Assim, com é uma certeza. Ele Até fica muito porque- feliz de ver que nós até estamos porque lá. hoje em dia, as pessoas todas têm muito acesso à internet. Então, esse material chega na internet de determinadas formas e o cliente tem acesso. Então, ele vê que a gente também está atualizado, Com está certeza. sabendo o que anda se fazendo e consegue conectar dentro dos nossos projetos. Com certeza. A gente tem que estar muito atualizado por isso também. O cliente tem acesso. É verdade. Então a gente tem que estar preparado porque ele também vai ter esse conhecimento. E a gente correndo atrás sempre para poder chegar na frente, Isso né? aí. E já que estamos falando sobre viagem, que é um assunto que todo mundo adora, né? Daqui a pouco eu vou chamar o intervalo, porque na volta temos o nosso quadro de quarta-feira, que é Ligando Arquitetura e Viagem, e elas são nossas convidadas para falarem então um pouquinho mais sobre essas viagens que elas fizeram e que trouxeram alguma lembrança, que remete à arquitetura do local. Mas daqui a pouco estamos de volta então, e aí a gente vai contar tudo para vocês. Estamos de volta com Arquitetura e Design. Também estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter. E eu queria dar um recadinho para você que é lojista. Em novembro acontece o Black Friday Porto Alegre e a RDC TV, junto com o Cindy Lojas e o FCDL, apresenta uma grande oportunidade para vocês aumentarem suas vendas em mais de 1,5 milhão e com a ajuda de especialistas. E é super fácil para vocês se juntarem nessa rede, nessa época. É só acessar o www.blackfridaypoa.com.br e aumentar suas vendas. E agora, como estamos nesse clima de viagens, vamos continuar falando um pouquinho sobre alguns países que tanto a arquiteta Sabrina quanto a arquiteta Patrícia visitaram, mas antes também a gente precisa da ajuda de vocês para interagir e nos ajudarem a escolher o nome para este quadro, não é mesmo? Já tem alguns, né? Recebemos algumas sugestões, algumas né? sugestões. E eu acredito, sim, muito bacana, e eu acredito que a gente vai selecionar 3
para fazer uma votação. E a votação a gente já tá pensando em fazer lá no meu Instagram, que é @conzarpelon. Então, quando acabar o programa de hoje, eu já vou lá lançar uma enquete com essas 3 opções, que são Conhecendo o Mundo, Memórias de Viagem e Malas para o Mundo. Tudo para juntarmos viagem e arquitetura, que é um assunto que a gente ama. Então, logo depois que acabar o programa, vocês vão lá pro meu Instagram votar para participar e nos ajudar a escolher. Eu quero saber quem quer começar falando do seu país. Patrícia, podemos começar contigo? Posso começar, claro. Falar de viagem É tudo de bom, né? podemos começar. Então, qual é o país que tu foi? Ó, já está até no ar a foto. Olha que rápido tudo. Olha que imagem. Que imagem, né? Imagem. O fato é a gente vendo a Patrícia nessa maravilha. E aqui, estando aqui em Porto Alegre. Eu estou emocionada. E eu que tirei essa foto. Olha, arrasou. Olha aí, Na ó. Grécia, né? Já podemos ver que é Grécia. Na Grécia. Então eu fui... Bom, eles inverteram as fotos, mas eu fiz uma viagem. Eu fui para Milão, pro Salone de Milão, pegar algumas referências, me inspirar. E depois eu aproveitei que já estava por lá. Claro, né? Dei uma passadinha. Por que não? Já está na Europa, Estamos na Europa, né? Então, eu dei uma passadinha pela Grécia. E como é que foi essa experiência? Foi simplesmente fantástico. Foi assim, olha, primeiro porque sempre foi um sonho. E eu lembro quando eu estava na agência vendo a viagem para Milão, eu estava com uma amiga que é designer, é da nossa área, Vânia Moraes. E a gente, bom, estaremos lá. Para onde vamos depois? E nós nos olhamos e falamos, e tinha um folder. Grécia. Vamos Né? para a Grécia. Por que não ir? Isso. Por que não ir? Quis. Então, assim, deu tudo certo, sabe? O universo conspira quando a gente Exatamente. pensa positivo. Então, fui Olha até que a lindo. Grécia, tá? Eu fiquei... E já era praticamente primavera, né? Início de verão, então já clima pega tava clima maravilhoso. maravilhoso. Tá? Então, essa é a ilha, é Santorini, é uma das ilhas mais famosas da Grécia, tá? É uma arquitetura muito peculiar. Então, assim, porque é como se fosse eu depois fiquei lendo sobre a história, né, de Santorini. É tudo rocha vulcânica. Olha que legal. E as construções foram acontecendo nessa encosta de morro. Sim. Então as casas vão surgindo, as escadarias vão se abrindo e é a típica construção sempre branca. Tá? Que eu acredito que é a marca registrada da Grécia, né? As casinhas brancas. É bem característico, um tipo de reboco especial, então não é um reboco liso que a gente aqui se esmera muito para ter. Não, é um reboco bem ondulado, Rústico, né? Rústico, mas pra gente que tá vendo é um rústico bonito. Sim. Porque é característico do espaço. Eles colocam cor um pouco nas aberturas, um pouco nas coberturas das casinhas, porque a gente nas escadarias consegue enxergar isso. Olha, Não, é encantador. é né? simplesmente Nossa. fantástico. E você chega, eu fui de Atenas até Santorini de avião, você pode chegar de embarcações também, tá? Fazer um cruzeiro. Sim, Tá? e E aproveitar parar ali, também, né? alugar uma lancha, visitar todas as ilhas. Então tem várias maneiras Várias boas de possibilidades. chegar. De como curtir a arquitetura do local, né? Exato. De vários ângulos diferentes. vários ângulos. No mar, no Isso. céu. Sabe? Aham. Agora esse colorido de sol com essa encosta é pôr do maravilhoso. sol é incrível, é fantástico. A gente chegou na metade da tarde e pegamos esse pôr do sol. Incrível, Então, nossa, foi muito maravilhoso. marcante. Então é uma arquitetura assim que a gente vai descobrindo. Ela é muito parecida, ela se repete, mas os caminhos ali nos morros são Sempre totalmente são umas diferentes. surpresas. É um portão, você abre e você chegou num hotel boutique. Ai, meu Ou Deus. você chegou num café, sabe? Fino. E é super confortável. Os gregos, ali pelo menos, foram muito receptivos, eles são educados. Entendem a gente falando não grego? Eles não Mais ou entendem. menos. A gente não entende entende nada. É tipo
grego mesmo, sabe? Mas aí o inglês, a gente chegava num conceito. Porque é uma cidade turística, né? Então imagina a quantidade de turistas. Eles são que muito vão lá. preparados. Eles são muito preparados para receber turistas, então o atendimento, assim, a receptividade foi muito boa. Que bom, né? Tá? E sobre a culinária, Patrícia, quebrando alguns pratos lá, me conta. Tradição, né? A tradição, eles prezam isso, é uma culinária muito boa, tá? A gente pode dizer, tanto na Itália, depois a gente vai falar, mas a Grécia também, eu comi e bebi muito bem. Sim. Olha, que legal. Então, assim, muitos vinhos, eles têm uns drinks especiais também, eles têm muitas massas, risoto, com molhos especiais, com frutos do mar. Então, cogumelos que eu amo, então eu comi muito, sabe? Assim, então, tudo que eu conseguia comer diferente daqui, que era bem especiaria do local. Isso que é legal, né? Também fazer essa busca na hora de montar um roteiro focado no país, também na gastronomia, porque eu acredito que é bem isso, a arquitetura é tudo, então a arquitetura também está inserida na gastronomia, né? Sim, Famosíssima, tudo sim, né? então foi muito legal. Então a gente chegou de avião e um carro nos levou até, tipo, digamos, o topo do morro e a partir dali é só a pé. Não tem carro dentro da ilha, assim, da vila ali que eles chamam. Mas isso também motiva a fazer um exercíciozinho para conhecer realmente eu cada acho, cantinho, E eu né? acho que é a pé que a gente acaba conhecendo os lugares, né? Porque exatamente. a gente tem uma Muito observação muito melhor. Você vai parando, você vai analisando, você é algo interessante, você tira uma foto. E aquela paisagem que tem da ilha, aquilo é muito incrível, assim, te dá uma tranquilidade, eu acho, né? Tipo, eu estou aqui mesmo. Já caiu a ficha ou não, né? É tão corrida, sabe? Então a gente olha daí naquelas imagens paradisíacas e aparecia Santorini. E eu pensava, um dia eu quero estar lá. Então, no momento que eu estava lá, pra mim foi muito emocionante, assim. Gostei muito, assim, indico todo mundo. Muita gente me pergunta, o que você acha? Vou pra lá? Vai. Vale Não, muito. Acho que não tem muito roteiro que a gente não possa ir, né? Pra viagem, né? Então, assim, qualquer viagem, desde uma grande viagem como foi essa, uma viagem, final de semana em Canela, Gramado. Maravilhoso que é aqui do nosso também. lado, eu amo, sabe? Acho que tudo é muito válido. E antes, então, da Grécia, tu estavas na Itália. Eu estava na Itália. Antes mostrou ali, só que eu não falei também. Eu passei 2 dias em Atenas, que é a capital da Grécia. E pra gente que estudou arquitetura... Nossa, é um berço. Estão mostrando as imagens. Olha Imagens no ar agora. É incrível, mostrando. gente. A escala dos monumentos, o detalhe, que tudo em pedra, tudo em A mármore. gente fica assim, pensando como fazer, como fizeram aquilo. fizeram. O trabalho Tantas que tiveram. coisas no mundo, É um né? trabalho artesanal, então eles eram artistas mesmo, né? Os arquitetos e os artesãos da Olha época. que lindo. Isso é um teatro, é o do Dionísio, eu acho. Então Atenas é uma cidade que eu olhei a cidade, uma cidade normal, uma cidade grande. Que a gente nem imagina que tenha, por exemplo, uma parte urbana moderna, Isso, né? junto, porque E a gente acaba se conectando. Sempre imagina Atenas como uma cidade antiga. Sim, Sim. Uhum. Então, Histórica, mas, né? É, Puxada pra histórica. história. Então, mas ela tem toda uma parte cosmopolita, pode-se dizer assim. E tem a cidade antiga de Atenas, que é a Acrópole, tá? Que é no alto do morro também, não é um morro, é uma colina que eles chamam, e que tem as ruínas. Olha Olha a culinária, a gente sempre fica A babando. culinária junto com a paisagem no fundo, Sim, né? muito bem tirado esse Maravilhoso. ângulo. Essa não tinha o copo de vinho, a taça de vinho, era só... Mas sempre estava acompanhada de uma tacinha. Patrícia, É, e tu nós trouxe somos a tua Claro. lembrança de lá? Trouxe a lembrança que é bem característica da Grécia. Lá eles têm muito artesanato também. Tinha, até eu não trouxe, mas tinha muitas joias, cons, né, da moda, com as rochas vulcânicas. Ah, legal. Era bem interessante. Mas eu trouxe até um mimo, um presentinho pra vocês. Ah, que maravilha! Olha! Eu vou entregar. Que É só para dar vontade de ir. né? o famoso Ai, olho grego. Ai, eu Que sou lindo. apaixonada por olho grego. Tá? Lindo, maravilhoso. Esse aqui é pequenininho, o que eu coloquei na minha casa ele é um pouquinho maior. Mas Que graça. a Que amor. simbologia dele, e diz que a gente
tem que ganhar. Então, Olha, que amor. é contra mal-olhado, Olha. é proteção. Então, isso que eu desejo aqui para vocês. no Muito programa. obrigada. Ai, muito obrigada, nossa. Protegidas de boas energias. Muito então, Amém. que vocês sigam essa trajetória de vocês. tão Obrigada. bonita. Arquitetura, moda, mãe e filha. Obrigada, Então, amei. eu trouxe um olhinho para cada um. Olha, agradecemos, adorei Muito, aí que amei. a Patrícia também já nos explicou a simbologia realmente do olho grego, né? Sim. Adoro. Adoramos. Pegam ali. E sobre Itália? Ah, Itália. O que dizer, né? Itália. O que falar? O que falar? A Itália, eu já tinha ido há muitos anos atrás, mas rapidinho também. Então, esse ano eu fui focada no Salão de Milão. Mas, independente do salão, que é um espaço bem específico, de estandes, tudo, é como a gente já tinha comentado aqui. Acontecem muitos eventos e muita coisa fora, né, dessa estrutura do salão. Sim. A gente vive a cidade, na realidade, né? Exatamente. E a cidade que se legal. prepara para isso, então assim, tá tudo muito organizado, tudo funciona. Lá já funciona tudo. Vamos falar assim. Tudo funciona, então assim, você chega no hotel, ok, e aí você vai andar de metrô. Sim. Não precisa de carro, Uber, até usei algumas vezes por ser longe, assim, onde estávamos. Mas você anda de metrô, você anda a pé, você participa, você vivencia muito a cidade. E tu ficaste só em Milão, na Itália. Sim, Milão, mas- cidade da moda, né, gente? Olha lá que lindo. Mas nessa semana é do Adoro. design, da arquitetura, tudo se volta para isso, inclusive as grandes marcas. Louis Vuitton, Sim, Gucci, Dolce nossa. Gabbana, voltado para a parte home. Então é interessante. Que legal. Lançamentos de tecidos, de tendências, trazendo a moda para dentro da Com arquitetura. certeza. Tá tudo interligado, não Tudo tem jeito. interligado. Muito interligado, tanto que de manhã a gente pensa que roupa a gente vai colocar pra sair e passar o dia passeando em Milão, porque a moda é muito Forte. presente. Muito forte. Que legal. Então, a gente As tá pessoas se são muito conectando. elegantes, né? Muito elegantes, bonitas. Mas Sim. naturais. Naturais. É de forma natural, assim, porque a gente tava ali, querendo ou não, passeando, então a gente sai da nossa rotina. Sim. Sim. Isso nos liberta um pouco Com certeza. de questões aqui do dia a dia que a gente tem que preservar do dia a dia de trabalho, né? Gente, então tô adorando esse papo de viagem, mas eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Ai, Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje e agora é a vez da Sabrina Sbardelotto nos contar um pouquinho das viagens que ela já fez por aí. Bom, eu acho que um dos maiores energéticos para um arquiteto é sair viajando. E em viagens a gente se inspira muito e volta com uma carga muito boa. Eu acho assim que é uma das melhores coisas que existe quando a gente falou Já em o temos, que a gente inclusive, inspira. fotos. Exatamente. Aí eu trouxe hoje fotos de Bilbao, na Espanha. Ai, que lindo. Que legal. Então, eu conheço a Espanha de longa data. Eu morei na Espanha durante uns 3 meses, ainda quando estudante de arquitetura. E voltar para a Espanha, para mim, sempre é uma questão até meio sentimental. assim. que legal. Aí aparecem fotos do Guggenheim. Então, por que minha escolha de Bilbao? A gente pensa, uma cidade que normalmente a gente não escolhe. E o Museu Guggenheim, um projeto do arquiteto Frank Gehry. Apaixonante. É apaixonante e assim, em loco a gente nem tem noção de como é da grandiosidade do próprio projeto. Quando a gente vem chegando, a Bilbao é uma cidade neoclássica, com uma inspiração muito francesa, é no norte da Espanha, e já pega um pouquinho do Golfo de Biscaia, por isso se diz Bilbao-Biscaia, os Países Bascos. E tanto Bilbao quanto San Sebastián. Então vão ter várias coisas. Aí, por exemplo, está aparecendo pra gente uma escultura de um cachorrinho, pena que ele teria que ser menorzinho. Enorme, né? É uma escultura de 13 metros de altura. Uau! É uma releitura dos jardins, jardins clássicos, jardins neoclássicos. Então se fez esse cachorro, até o nome da escultura chama Puppy, de um americano, justamente Tipo para os isso, para puppies. trazer um pouco a integração. Esse Imagina um puppy desse cachorro tamanho. enorme está na frente do Guggenheim, meio que fazendo a intersecção.
E isso aí apareceu pra gente ele inteiro, Ai, então que vê a amor. escala Que das amor. pessoinhas, faz Sim. essa intersecção da cidade neoclássica para dentro daquele prédio tão vanguardista, super moderno, feito todo construído com placas de titânio. Então o Frank Gehry realmente fez essa estrutura toda, olhando de longe, ele fica ao lado do rio da cidade. Então a gente tem a sensação de que parece um barco. Esse é até o outro lado contrário, depois vão aparecer fotos do outro lado onde tem o rio. E com 9 salas imensas, então a menor sala tem 30 metros por 130. Imagina. Aí já está aparecendo um pouquinho de São Sebastião, que é do lado de Bilbao, essa mesma baía de Biscaia. E são tanto o Guggenheim quanto São Sebastião nessa parte, eles chamam os 12 tesouros da Espanha. São 2 dos 12 tesouros da Espanha. Então essa baía também é uma baía, a água muito rasa, muito limpa, o terreno é muito arenoso, mas é a única e maior praia urbana espanhola, porque ali a gente vê os prédios, os hotéis e acabam inserindo dentro do... Aí aparece de novo o Guggenheim de Bilbao. E aí, fantástico. trouxe alguma lembrança de lá para nos mostrar? Várias, né? O Guggenheim em si, por ser um prédio muito moderno, a gente acaba... Ele tem uma lojinha maravilhosa lá dentro. Loja Impossível não comprar, Impossível no não caso. comprar. E Todos não os comprar souvenirs souvenirs de papelaria, que eu acho uma delícia. Nos mostra, então. Então, assim, canetinhas, lapisinhos de todo tipo. Coisa Nenhum boa. arquiteto não gosta. Arquiteto não Bilbao, do gosta. Guggenheim. E eu coleciono canecas, então Ai, veio uma linda. caneca e a gente, claro, já vê as cores, o design, Sim. tudo pensado dentro das características do próprio museu. Então, assim, as canetas são coloridas, os próprios chaveirinhos que eu trouxe Bem chamativos. aqui Olha, são chamativos e coloridos de Bilbao Lindo. e do Guggenheim. E o próprio livro, porque eu, assim, paralelo às questões, as comprinhas, a gente tem que se instruir um pouquinho. Claro, tem um pouco de material. Exatamente, um pouquinho de material de consulta que muitas vezes a gente quer mostrar um pouquinho, estudar um pouquinho, enfim. E Então, se os relembrar, livros- né, dessa Exatamente. maravilhosa Então, aqui viagem. dentro aparece Uma até recordação Uma incrível. recordação um pra pouquinho do vida, né? interior do próprio museu, um átrio de 50 metros de altura, Nossa, lindo. materiais diversos. O Frank Gehry, na realidade, ele fez uma maquete para poder fazer o museu e a parte toda estrutural foi feita dentro de um software de computador. Muito Porque na realidade não tinha como calcular como Imagina. sustentar todos esses... Essas estruturas que se unem, né? Se telhado, conectam. Enfim. Então, no fim, se criou uma estrutura muito forte. Em razão disso, todo coberto, a estrutura toda metálica coberta com as placas de titânio. Então, na realidade, a gente chega, parece uma formiguinha dentro de um prédio, uma escala imensa. Nossa, muito E tu tem a lindo. questão dos vidros também, né? Muito. Na realidade, de dentro do museu, a gente enxerga todo o entorno. Enxerga inclusive uma ponte do Calatrava, que chama Zubizurri, é bem famosa também em Bilbao. Então até tem alguma foto aí depois que pode aparecer. Característica do Calatrava é ter cabos de aço suspensos, tensionados. Então aquilo ali dentro do contexto é muito incrível, porque é uma cidade muito clássica, parece tudo muito antigo e de repente tu tá dentro de um Surge prédio. aquela volumetria. Exatamente. E essa questão do vidro, muito importante também, que é o que dá também leveza ao próprio material, Sim. mas na realidade te dá essa integração bárbara, né? Do Com o exterior monumento, todo, da né? construção com o exterior, né? E ali passa então o rio na sua borda. Então também aquela integração do azul, da água e aquele Muito colorido lindo. da própria cidade. Tem até uma praça, um jardim no redor. E com assim, operações de exposições permanentes, só tem uma, que é uma exposição toda feita em aço, cortem, com objetos imensos, nesses salões imensos, que aí até a gente fica pensando, não sabe nem como colocou lá dentro, não tem como tirar, então aquela exposição é permanente.
e várias exposições itinerantes em várias dessas salas. Mas, assim, o que se diz é que o ponto turístico é o próprio museu, não as exposições que lá estão, elas complementam aquela circunstância. O design dele, a arquitetura, né, que é tão importante, tão imponente. Queria muito agradecer, então, a presença de vocês. Ai, foi bárbaro, adorei o convite também. E amanhã voltamos, então, com novas novidades e assuntos super legais para compartilhar aqui com vocês. Até lá. Obrigada. Tchau, meninas. Amei.